Boa tarde, meu nome é Teio, iremos explicar sobre o fungo carvão, especialmente aqui na cultura do milho. Esse fungo pode ser encontrado nas culturas de cana-de-açúcar, sorgo, aveia, milheto e trigo. Falando um pouquinho especialmente da cultura do milho, o fungo carvão, o nome dele específico é Ustilago maidens, ele é biotrófico. Ele causa lesões principalmente nas espigas do milho e ele cria galhas entre essas espigas, onde vai criar uma formação de teleósporos escuros com uma massa pulverulenta escura, por isso se dá o nome de carvão. Também ele impede que o grão se desenvolva na espiga. E um fator contribuinte para a contaminação desse fungo na cultura do milho é a redução de polinização e estresse hídrico. E a temperatura onde ele gosta muito, ideal para se contaminar, é entre 26 graus a 36 graus Celsius. Olá, me chamo Juarez e irei explicar sobre a etiologia do fungo, ou seja, sua origem. O fungo estilado médici é um patógeno antigo que tem uma longa sucessão com o milho. Sua origem evolutiva remota milhares de anos, possivelmente na América Central, na qual o milho foi domesticado. A coevolução entre o fungo e o milho ao longo do tempo resultou na adaptação e infecção do fungo em outros tipos de cultura, como por exemplo no trigo e na cevada, que pode sim causar perda de produção. A influência do clima também resulta na produção desse fungo tão indesejável, como por exemplo os esporos infectados sendo lançados ao vento, climas muito quentes e úmidos e também práticas agrícolas incorretas. Mas quais são essas práticas agrícolas incorretas? Não fazer rotação de cultura, que pode sim trazer o fungo ter mais resistência, e optar por sementes de qualidade e melhoramento genético, na qual poderá ter mais resistência ao fungo. Eu sou o Carlos Tadeu e vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do fungo Ustilago maidens. Bom, são 3 estágios que compõem seu ciclo de vida. Helioporos diploides são formados nas galhas das estruturas dos hospedeiros e serve como uma estrutura de resistência. O teleosporo germina formando promicélio septado e segue-se na meiose a formação do basidioporos. Em seguida, os basidioporos se fragmentam, se cruzam formando hifas dicarióticas. Essa fase é infectiva, ou seja, patogênica. Sobre sua sobrevivência, eles sobrevivem em restos culturais no solo e também em sementes, na forma de teleosporos. Ele fica por muitos anos aguardando condições ambientais viáveis para germinar e iniciar uma nova infecção. Olá pessoal, eu sou o João Paulo. Vou falar um pouco sobre a infecção e a disseminação do carvão do milho. A infecção ocorre quando os esporos do fungo entram em contato com as plantas da cultivar do milho, através geralmente de ferimentos nas folhas, como cortes por insetos, e danos causados também pelo clima. Uma vez dentro da planta, o fungo se desenvolve, causando os sintomas característicos que a espécie afeta no milho. Os esporos do fungo podem entrar na planta do milho através de vários meios, incluindo os estômatos, feridas naturais nas folhas, espigas ou outras partes da planta, ou através da germinação na superfície da planta. Sobre a disseminação, os esporos são disseminados pelo vento, gotas de chuvas ou insetos, até mesmo através de práticas agrícolas, como manuseio de plantas infectadas ou equipamentos contaminados. A infecção pode se espalhar para outras plantas adjacentes, ou meios de plantas próximas, através da disseminação de esporos pelo vento, água da chuva ou práticas agrícolas. Sobre a reprodução do fungo carvão, temos 2 tipos de reprodução, assexuada e sexual. Ambos os métodos de reprodução têm suas vantagens ecológicas e adaptativas, permitindo que o fungo se espalhe e persista em diferentes ambientes e condições climáticas. Sobre a reprodução assexuada do fungo carvão,
ele se reproduz através da formação de esporos chamados teliosporos. Esses esporos são produzidos em grande quantidade dentro da estrutura chamada Surrey, que aparece com uma massa escura na superfície do milho infectado. Os teliosporos são liberados e podem sobreviver no solo por longos períodos, então eles podem ficar aguardando as melhores condições para germinar e infectar novas plantas de milho. E por fim, a reprodução sexual. A reprodução sexual do fungo carvão ocorre quando dois tipos de micélios compatíveis se encontram e se fundem, formando um micélio diploide. Esse micélio diploide então, ele vai sofrer uma meiose, produzindo novos esporos haploides, que podem germinar e formar novos micélios. Esse processo de produção sexual que temos aqui é menos comum em comparação com a reprodução sexuada, mas tem um papel importante na diversidade genética do fungo.